Olá, me chamo Wagner, sou graduando em História pela PUC Minas e hoje vamos falar sobre imperialismo. Mas antes de iniciar, eu acho válido fazer uma breve reflexão sobre o uso de conceitos na história e nas ciências humanas no geral. O professor historiador José da Assunção Barros afirma o seguinte: conceitos, todas as ciências o têm. Então, podemos pensar na história que, enquanto uma ciência, ela se apoia nos conceitos para dar conta da complexidade dos acontecimentos do passado e até mesmo seus desdobramentos no presente. Podemos resgatar uma outra fala de um grande professor historiador da PUC Minas, o Caio Boschi, que vai dizer que, no caso do historiador, seu equipamento fundamental de trabalho é a palavra, ou mais precisamente, são os conceitos. E pensando nisso, hoje vamos trabalhar o conceito de imperialismo e observar os seus desdobramentos na história. Então, o que seria imperialismo? O que é o imperialismo? Sintetizando, o imperialismo refere-se à política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação sobre outras, onde os estados poderosos buscam ampliar e manter o seu controle ou influência sobre outros povos ou nações. A noção de império ela vai remontar à antiguidade, com Roma vendo o império como uma extensão do próprio estado que foi construído através da colonização. E a palavra imperialismo ela surge mesmo em 1870, mas ela ganha destaque entre 1890 e 1914. Isso é associado à expansão do capitalismo monopolista e à conquista política e militar de diversos territórios, e que marca aí o auge do imperialismo sobre o mundo, com a partilha da África como a ilustração máxima disso. Então, entendendo essa definição básica, vamos definir melhor esse conceito. O imperialismo, ou melhor dizendo, os imperialismos, conforme analisado por Chongo, um professor e escritor queniano, se desdobra em três formas na percepção dele. É um imperialismo econômico, um imperialismo político e um imperialismo cultural. O imperialismo econômico ele vai envolver o controle de recursos naturais em benefício das metrópoles, influenciando aí toda a esfera econômica da vida das pessoas. E para exercer esse controle, ele vai dizer que é necessário, então, um imperialismo político, que vai atuar sobre as instituições como o judiciário, os parlamentos, escolas, as universidades. E essa dinâmica ela vai criar uma sociedade completamente alienada de suas culturas. Que aí entra a cultura do colonizador. É introduzida a cultura do colonizador, o que caracteriza, então, uma espécie de imperialismo cultural. Agora que entendemos o conceito de imperialismo ou imperialismos, a gente pode entender o seu desenvolvimento na história, né, no seu contexto histórico. O imperialismo ele está relacionado ao colonialismo europeu, que se estabeleceu no século XV, que se tratava de um domínio de uma minoria estrangeira sobre uma maioria nativa, mas podemos entender o imperialismo como um desdobramento do colonialismo, mas que se expande no século XIX com a busca de territórios ainda não conquistados. Inicialmente ocorre pela força militar, mas posteriormente pela imposição de estruturas políticas, jurídicas, econômicas e sociais, como discutido aí no conceito de imperialismo. O imperialismo também tem origens associadas à Revolução Industrial e ao desenvolvimento do capitalismo, né, que impulsionou a necessidade de novos mercados e matérias-primas. A dominação europeia sobre o continente africano vai ilustrar muito bem esse fenômeno, né, com a ocupação do território, objetivando aí a exploração econômica e a exploração dos recursos naturais daquela região. E, historicamente, através de uma perspectiva eurocêntrica, todas essas práticas imperialistas foram justificadas através de discursos como a missão civilizatória, ocultando a real intenção de explorar economicamente os territórios conquistados. A prática imperialista persiste na contemporaneidade, embora se manifeste de maneiras diferentes. O continente africano continua a sofrer as consequências do imperialismo. A Ásia também foi alvo, né, com destaque para o controle inglês na Índia e a presença francesa na Indochina. E os Estados Unidos, que emergiu como uma potência imperialista, exerce hoje forte influência militar, cultural, econômica e política em nível global. E para finalizar, acho coerente fazer uma breve distinção entre colonialismo e imperialismo. O colonialismo ele vai envolver o controle político por meio da incorporação de território e da perda de soberania através da força militar, enquanto o imperialismo vai abranger o domínio exercido de forma formal ou informal, direta ou indireta, resultando aí no controle político e econômico de uma região.